Pobreza cai pela metade, mas ainda afeta quase um quarto dos brasileiros. Brasil abre mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre de 2023. E você vai ver também. Governo realiza primeiro leilão de rodovias com trechos no Paraná. Rússia se posiciona e nega envolvimento na morte do líder do Grupo Wagner. Donald Trump é fichado e deixa presídio na Geórgia após pagar fiança. Quanto tempo você gasta ou perde no celular por dia? Estudo aponta que nós, brasileiros, somos recordistas mundiais em tempo conectado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde, Dani, mais uma semana chega ao fim. Pois é, mais uma semana chega ao fim. Ótima tarde para você, Kleber, e é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, uma pesquisa do IBGE apontou que a pobreza caiu pela metade, mas ainda afeta quase um quarto dos brasileiros. O levantamento foi feito entre os anos 2009 e 2018. Quase 1 em cada 4 brasileiros, ou seja, 22,3%, viviam com algum grau de pobreza entre os anos de 2017 e 2018. De acordo com o IBGE, apesar de ainda ser elevado, o balanço das dificuldades financeiras apresentou uma queda de quase 22 pontos percentuais em relação à parcela 9 anos atrás, que era de 44,2% de brasileiros nessa situação. Nas regiões urbanas, a população com algum grau de pobreza recuou de 37,3% em 2009 para 17,3% em 2018. Já na área rural, mais da metade das pessoas, 51,1%, ainda tinham alguma dificuldade financeira, mas 9 anos atrás a proporção era bem maior, de 77,8%. Em relação às regiões brasileiras, os resultados do Norte e do Nordeste representam as quedas mais significativas. A proporção de pessoas com algum grau de pobreza desabou de 73,3% para 43,8% no Norte e de 69,2% para 38,2% no Nordeste no período de 9 anos. O Sul se manteve como aquela com a menor proporção de pessoas em situação de pobreza, com 8,9% da população na condição. O resultado torna a região como a única do país, com parcela da população com algum grau de pobreza abaixo dos 10%, que foi conquistada após a queda de 14 pontos percentuais nesse período de 9 anos. Essa queda da pobreza no Brasil, que foi revelada pelo IBGE, é sem dúvida uma ótima notícia. Mas a situação ainda está longe da ideal. Afinal, de cada 4 brasileiros, 1 ainda se encontra com algum grau de pobreza. É importante lembrar que, para chegar a essa conclusão, o IBGE analisou 9 indicadores, como moradia, saúde e alimentação, entre outros, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. E esse problema não é apenas dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, é de todo o país. Porque, de uma forma ou de outra, todos nós somos afetados. A sociedade vai pagar a conta. Então, a pergunta que ainda se faz, o que é preciso para mudar essa realidade? Para entender melhor o problema e buscar respostas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Eliane Tanabe, que é economista e educadora financeira. Boa tarde, Eliane, seja muito bem-vinda. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Eliane. E olha só, primeiro eu peço que você explique quais foram os principais motivos dessa queda no índice da pobreza, como a Dani disse, uma boa notícia, claro. É uma excelente notícia, é uma notícia que nos deixa felizes porque é um processo, né, gradativo de melhora da situação econômica de cada família, mas os principais motivos, acredito eu, que foram também a entrada da educação financeira na grade e na atenção de toda a população. Nós temos tendo vários incentivos pelo Banco Central há 10 anos com a Semana de Educação Nacional. Também tivemos o advento de uma crise que foi a pandemia da Covid,
né? Em situações de crise, a vida financeira de qualquer pessoa ganha destaque. Então, cada pessoa, no seu modo de viver e de acomodar a sua situação financeira, busca uma melhor situação financeira no escopo geral da vida financeira. E nós percebemos isso assim, empiricamente nos atendimentos que realizamos aqui no planejamento financeiro pessoal, que é um trabalho que vem crescendo também no país. Então, são movimentos que vêm favorecendo aí a melhora dessas questões da pobreza, né? Então, mesmo a cada um no seu contexto busca uma melhoria da sua vida, né? Eliane, vamos olhar melhor para esses dados, né? Entre os 9 indicadores que são avaliados para determinar a pobreza, aponta para a gente o que melhorou e o que ainda está ruim aqui no país. Acredito que o que tem melhorado nas 9 categorias é realmente uma conscientização de melhor utilização dos recursos, principalmente em alimentação, em moradia, né? Então, as pessoas buscam formas de se adaptarem às realidades e aos momentos de evolução, né? Então, claro que a busca por formas de rentabilização da renda, da busca de dinheiro versus o gasto nessas categorias são formas da família adaptar a sua realidade e aquilo que realmente faz sentido manter como prioridade, né? E também categorias que podem estar colaborando para a redução dos gastos em geral. Isso melhora a situação, né, em relação ao índice de pobreza, se a pessoa consegue minimamente ter uma vida digna com um melhor olhar dessas categorias. E, Eliane, como a gente falou, a pobreza afeta a todos. E eu queria que você desse exemplos de como a classe média e a classe alta, por exemplo, são afetadas, sofrem com esse problema, para não ter aquela impressão de que não é comigo. Infelizmente, pós-pandemia, a gente vê isso muito notadamente nas ruas, muitos moradores de rua, né? Então, existe um movimento até social da população, né, em querer dividir um pouco do seu budget, do seu orçamento, para também fazer movimentos de voluntariado, solidariedade e doações. A gente percebe isso claramente. A classe média, a classe alta, ela é empregadora da classe baixa também, né? Então, muitos prestam serviços para as classes mais altas. Então, ela pode, sim, ajudar ou também desfavorecer essa classe mais pobre quando ela acaba dispensando essa população dos seus serviços prestados. Então, e a movimentação entre as classes também, né? Muitas pessoas eram classe média, foi para a classe baixa, né? E teve um movimento aí também, né, com o advento da pandemia, que acho que foi o advento mais relevante aí dentro desse período dos 10 do período estudado, né, 2009 até 2023. A gente teve esse momento de 2, 3 anos aí de sofrimento com a pandemia, só que a crise ela acaba fazendo um processo de conscientização e somada aos esforços de educação financeira, eu acredito que essa junção foi que vem favorecendo esse movimento das pessoas saírem da situação onde elas estão e quererem um passo melhor, né, em suas vidas financeiras. É isso mesmo, Eliane. Lembrando também que a pobreza afeta a violência, a criminalidade. E nós acabamos de conversar com a economista Eliane Tanabe. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Até mais. Até mais. Em Angola, o presidente Lula disse que o combate às desigualdades exige indignação das pessoas em geral. Em 2 dias no país africano, os compromissos do governo incluem assinatura de acordos de cooperação. Ao lado do presidente angolano, João Lourenço, o presidente Lula participou de cerimônias de condecoração com a Ordem Dr. Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente da Angola em 1975. Na oportunidade, Lula destacou o combate à desigualdade social. Ele falou que a luta contra todas as desigualdades exige indignação. Essa luta ela só pode dar certo se a gente criar indignação nas pessoas que comem, dela ficar indignada com as pessoas que não comem.
Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. Se a pessoa vai tomar café de manhã, ela tem que se dignar porque tem uma criança que não toma café de manhã. Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais para a cooperação em diversas áreas, como agricultura, apoio a pequenas e médias empresas, saúde e educação. Lula destacou que o Brasil tem conhecimentos tecnológicos e políticas públicas para compartilhar com Angola, em um plano de ação conjunta agrícola. O programa vai reunir 25 ações que se complementam todas com o objetivo de promover o desenvolvimento agrícola nessa região. Isso incluirá desde pesquisa agropecuária até capacitação para implementação de políticas de crédito para pequenos produtores. Como países detentores de florestas tropicais, Brasil e Angola precisam encontrar soluções de desenvolvimento sustentável, conciliando proteção ambiental com bem-estar e prosperidade para as suas populações. E o Brasil abriu mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre do ano. Segundo o Ministério da Fazenda, o fechamento das companhias disparou. O Brasil ganhou mais de 2 milhões de novas companhias nos primeiros 6 meses deste ano. O Ministério da Fazenda informou que isso corresponde à ativação de quase 8 CNPJs, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a cada minuto. Ainda que expressiva, a soma de empresas abertas é 1,5% menor que o total de instalações contabilizadas ao longo do mesmo período do ano passado. Em 2021, foram 2,08 novas companhias no Brasil. Com as movimentações, o Brasil agora soma 21 milhões de empresas ativas. A maior parte das aberturas realizadas no primeiro semestre deste ano é referente a microempresas, que correspondem a 94%, ou 1.895.000. As demais criações envolvem 69.199 empresas de pequeno porte e 50.467 de outras categorias. De acordo com os dados, o tempo médio gasto para abrir uma empresa é de 1 dia e 3 horas, 60 minutos a menos do que o período apurado somente no mês de julho. O tempo médio de abertura das empresas leva em conta a viabilidade para a instalação e o registro do CPF. O estado de São Paulo é o menos veloz para efetivar uma companhia, leva cerca de 41 horas, enquanto em Sergipe bastam 7 horas. O primeiro semestre também foi marcado pelo fechamento das portas de 1.119.000 empresas, volume 32,2% maior que o registrado entre janeiro e junho de 2022, quando quase 846.000 companhias deixaram de existir. O atual governo realiza nesta sexta-feira o primeiro leilão para a privatização de rodovias. Os trechos que serão colocados para a disputa ficam no Paraná. O leilão será feito na sede da Bolsa de Valores brasileira B3. O evento terá a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. E vence a disputa quem oferecer a proposta que garanta o menor valor de tarifa de pedágio. Pelos cálculos do governo do Paraná, o valor médio será de 10 centavos por quilômetro. O primeiro conjunto que será vendido para a iniciativa privada é o sistema formado por 7 trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná, o equivalente a 473,1 quilômetros. De acordo com o Ministério dos Transportes, o projeto tem potencial de injetar 7 bilhões e 900 milhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Estão previstas obras de expansão, duplicações, estrutura e segurança das vias. O pacote total do governo prevê ainda o leilão de mais 6 lotes. O segundo vai acontecer até o final do ano. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras de forma individual ou consorciada. E veja a seguir, Donald Trump é fichado e deixa o presídio na Geórgia após pagar fiança. E ainda, estudo aponta que nós brasileiros somos recordistas mundiais em tempo conectado no celular. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Olha só, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a quebra de sigilo, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou à corte os extratos bancários dos 4 anos em que esteve à frente da presidência. Em petição apresentada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro afirmam que ele se apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Os advogados também solicitam que o sigilo seja decretado nos autos, considerando o teor dos documentos, e também informa que está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária. Nos últimos dias, os advogados de Bolsonaro estavam sistematizando as informações para enviar ao STF, uma vez que a decisão de quebra de sigilo já havia sido tomada por Moraes. Entre os dados que constam nos extratos estão as vendas de automóvel e jet ski e ressarcimento de despesas com saúde. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em 17 de agosto. A investigação é por conta do recebimento de joias da Arábia Saudita que deveriam ser incorporadas à União. E nos destaques internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesta quinta-feira a uma prisão de Atlanta para se entregar às autoridades do estado da Geórgia. Trump é acusado de tentar manipular as eleições de 2020. O magnata ficou brevemente detido e foi libertado após pagar fiança. Foi divulgada nesta quinta-feira a mugshot de Donald Trump. Essa é a foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça. Até agora, Trump havia conseguido evitar esse tipo de foto nas ocasiões anteriores em que se apresentou às autoridades. Mas desta vez foi tratado como qualquer outra pessoa. O líder republicano, de 77 anos, foi fichado na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, no estado da Geórgia. Durante uma sessão que durou menos de 30 minutos, Trump, de 77 anos, foi formalmente acusado de 13 acusações, entre elas associação criminosa e conspiração. Mas foi uma detenção breve, já que Trump aceitou pagar fiança. O valor foi de $200 mil, o que corresponde a R$976 mil. O republicano foi acusado de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. É sua 4ª acusação criminal, enquanto busca a reeleição para a Casa Branca. Em declarações após sua prisão, Trump, favorito à nomeação presidencial republicana de 2024, disse que era um dia muito triste para os Estados Unidos e acusou seus oponentes democratas de interferência eleitoral. O que aconteceu aqui é uma paródia da justiça. Eu não fiz nada de errado, afirmou Trump. A foto policial histórica do ex-presidente, olhando para a câmera com o rosto rígido e a testa franzida, foi publicada também na rede social do magnata, a Truth Social. Junto estava escrito: interferência eleitoral e nunca se renda. E o Kremlin se posicionou nesta sexta-feira sobre a morte do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. O governo russo negou qualquer envolvimento do acidente com o avião. A morte do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, gerou muitas especulações fora e até dentro da Rússia. Nesta sexta-feira, o Kremlin afirmou que são falsos os rumores de que o governo ordenou o assassinato de Prigozhin, que morreu em um acidente de avião 2 meses depois de sua rebelião armada. De acordo com o porta-voz Dmitry Peskov, o vínculo era uma mentira absurda e o acidente deveria ser abordado com base em fatos. O comentário de Peskov ocorreu após ser questionado por jornalistas sobre as insinuações de alguns líderes ocidentais sobre a possibilidade de o Kremlin ter ordenado a morte de Prigozhin. O porta-voz lembrou que uma investigação está em curso sobre as causas do acidente e Vladimir Putin disse que espera os resultados. O presidente russo considerava Prigozhin um traidor por causa do motim que liderou nos dias 23 e 24 de junho. Na noite de quinta-feira, referiu-se a ele como um homem talentoso que cometeu graves erros na sua vida. No momento, a morte do chefe do Wagner ainda não foi confirmada oficialmente, já que os testes genéticos para identificação dos corpos não foram concluídos. E olha só, para falar sobre a próxima reportagem, eu estou aqui com o meu celular na mão.
E você, Dani, tá com o seu aí também? Sempre apostos. E não só nós, o país todo, né, Dani? Pois é, uma pesquisa mostrou que nós, brasileiros, passamos cerca de 9 horas por dia ao celular ou em outros aparelhos eletrônicos. O Brasil é vice-líder mundial em dependência da tecnologia. Vamos conferir. Uma pesquisa internacional feita por um site de tecnologia mostrou que os brasileiros são praticamente recordistas em tempo conectado a telas de celulares ou outros equipamentos eletrônicos. Por aqui, a população fica em média 9 horas e 32 minutos por dia utilizando esses aparelhos. O país só perde para a África do Sul, que está em primeiro lugar, com o tempo de 9 horas e 38 minutos. A média mundial para o uso de eletrônicos é de 6 horas e 37 minutos. O Japão, país que é considerado um dos mais avançados em tecnologia, vê a população utilizar os celulares por 1/3 do tempo que os brasileiros utilizam. Os jovens brasileiros começam o uso dos aparelhos com os estudos e terminam por utilizar as redes sociais. Já entre os adultos, o trabalho costuma ser o principal motivo. Mas especialistas alertam que, nas mãos de adultos, o celular pode se tornar uma dependência. Já com as crianças e adolescentes, o uso desenfreado de celulares também pode afetar o desenvolvimento do cérebro e a concentração, além de prejudicar o desenvolvimento. Por outro lado, a leitura desempenha um papel muito importante no desenvolvimento dos pequenos. O hábito de ler desde cedo ajuda a desenvolver a concentração. Olha, e você viu aí na reportagem, celular é bom, importante para a vida moderna, mas é preciso ter moderação, né, Dani? Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar refém, não é? Não ser dependente dele, inclusive as nossas crianças, não é verdade? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.